São João Evangelista é o apóstolo João. O nome deste evangelista significa Deus é misericordioso, uma profecia que foi se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos. Ele é um dos 12 discípulos de Jesus. João é chamado evangelista porque escreveu o quarto evangelho. Além disso, ele escreveu 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Entre os 12 discípulos de Jesus, João era o mais novo. Quando foi chamado por Jesus, deveria ter por volta de 20 anos de idade. João era solteiro quando foi chamado por Jesus. Na época, vivia com seus pais, Zebedeu e Maria Salomé, em Cafarnaum e Betsaida. Sua profissão era pescador. Trabalhava junto com seu pai e seu irmão Tiago, também discípulo de Jesus, e mais tarde chamado de São Tiago Maior. Provavelmente era sócio de Santo André e São Pedro na pesca. Desde cedo, João mostra uma busca de fé em sua vida. Antes de ser discípulo de Jesus, João Evangelista foi discípulo de São João Batista, juntamente com Santo André, irmão de São Pedro. Do Batista, eles receberam o batismo do arrependimento e a indicação a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A partir desse momento, João Evangelista e André passaram a seguir Jesus. O Evangelho chama João de discípulo que Jesus amava. Ele tinha um enorme afeto pelo Senhor e vice-versa. Quando Jesus se transfigurou, foi João, juntamente com Pedro e Tiago, que estavam lá. João é sempre o homem da elevação espiritual. Jesus o chama de Filho do Trovão por causa de algumas reações intempestivas do jovem, como querer mandar fogo do céu sobre aqueles que rejeitam Jesus. Mas Jesus o repreendeu e ensinou. Mais tarde, João foi chamado de o discípulo amado. Numa famosa passagem dos evangelhos, João, seu irmão Tiago e a mãe deles pedem para ficar ao lado de Jesus em sua glória. Jesus, porém, os repreendeu e deu uma grande lição de humildade. São João foi o discípulo que acompanhou Jesus quando o mestre foi preso no Monte das Oliveiras e levado até a casa de Caifás. Além disso, João acompanhou Jesus até o momento derradeiro junto à cruz. Aliás, foi neste momento, junto à cruz, que Jesus entregou a João a guarda de sua mãe Maria. Filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse: Mulher, eis aí teu filho. No começo da igreja, João esteve sempre ligado a São Pedro. Ele foi uma das principais colunas da comunidade cristã de Jerusalém, onde São Tiago era o líder. Após o martírio de Tiago, São João foi para a Ásia Menor. Lá, ele dirigiu a pujante comunidade cristã de Éfeso. Esta comunidade tinha sido fundada pelo apóstolo São Paulo alguns anos antes. Obedecendo ao pedido de Jesus, São João acolheu Maria e sempre a levou consigo. Os dois moraram em Éfeso durante muitos anos e ali foram os grandes líderes da comunidade. Tanto que a casa de Nossa Senhora, em Éfeso, transformou-se num local de peregrinação. Ali viveram esses 2 grandes pilares da igreja. Até hoje a casa de Nossa Senhora em Éfeso é local de peregrinação. Por várias vezes, São João foi preso. Ele foi perseguido pelo poder romano, sofreu torturas violentas, mas não renegou a fé em Jesus Cristo. Por fim, ele foi exilado, tendo sido enviado para a ilha de Patmos, que fica no leste do Mar Egeu. Nesta ilha, permaneceu até a morte do imperador Domiciano. São João, já como um ancião, depara-se com uma terrível situação para a Igreja, esposa de Cristo. Perseguições individuais por parte de Nero e perseguições para toda a Igreja por parte de seu sucessor, o imperador Domiciano. Além destas perseguições, ainda havia o cúmulo de heresias que desentranhavam o movimento religioso gnóstico, nascido e propagado fora e dentro da Igreja, procurando corroer a essência mesma do cristianismo. Nesta situação, Deus concede ao único sobrevivente dos que conviviam com o Mestre a missão de ser o pilar básico de sua igreja naquela hora terrível. E assim o foi, para aquela hora e para gerações futuras também. Com a sua pregação e os seus escritos,
ficava assegurado o porvir glorioso da Igreja, entrevisto por ele nas suas visões de Patmos e cantado em seguida no Apocalipse. O Apocalipse e as 3 cartas de João testemunham igualmente que o autor vivia na Ásia e lá gozava de extraordinária autoridade. E não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já apóstolos que sobrevivessem. E é de imaginar a veneração que tinham os cristãos dos fins do século I por aquele ancião que tinha ouvido falar o Senhor Jesus, que o tinha visto com seus próprios olhos, que lhe tinha tocado com suas próprias mãos, que o tinha contemplado na sua vida terrena e depois de ressuscitado, e presenciara a sua ascensão aos céus. Por isso, o valor dos seus ensinamentos e o peso das suas afirmações não podiam deixar de ser excepcionais e mesmo únicos. As obras escritas de São João Evangelista revelam sua extraordinária personalidade. Ele se revela introspectivo nos seus escritos e como discípulo falava pouco. Quando esteve no exílio em Pátamos, São João escreveu o livro do Apocalipse, palavra grega que quer dizer revelação. Este é o último livro da Bíblia. São João dirigiu seu discípulo e colaborador, chamado Natan, no maravilhoso trabalho da redação do livro que se chamou Evangelho segundo São João. Isso aconteceu na cidade de Éfeso por volta do ano 90 depois de Cristo. São João escreveu ainda 3 epístolas dirigidas aos cristãos das comunidades que ele coordenava, mas seus escritos são para toda a Igreja de todos os tempos. Por isso eles fazem parte do Novo Testamento, tanto o Evangelho quanto. São João era chamado de o discípulo amado. Uma grande prova da afeição de nosso Senhor Jesus Cristo pelo jovem João aconteceu na última ceia. João estava à direita do Mestre, recostado no peito de Jesus, no coração de Jesus. Santo Agostinho afirma, nesse momento, estando João tão próximo da fonte de luz, ele absorveu dela os mais altos segredos e mistérios que depois derramaria sobre a Igreja. Dele dependem, na sua doutrina, na sua espiritualidade e na suave unção cristocêntrica dos escritos, os santos padres daquela primeira geração pós-apostólica, que com ele trataram pessoalmente ou se formaram na fé cristã com os que tinham vivido com ele, como São Pápias de Herápoli, São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu de Lyon. E são essas precisamente as fontes de onde vêm as melhores informações que a tradição nos transmitiu acerca desta última etapa da vida do apóstolo. Pelos escritos de São João, vê-se que ele se tornou um grande teólogo, um pastor cuidadoso e cheio de amor. São João faleceu de morte natural no ano 103 d.C., na cidade de Éfeso. Polícrates de Éfeso, bispo, afirmou no ano 190 que o apóstolo dormiu, faleceu. A festa de São João Evangelista é celebrada no dia 27 de dezembro. São Paulo, na Epístola aos Gálatas, fala de São Pedro, São Tiago e São João como colunas na Igreja. São João Evangelista, rogai por nós.